A todos os irmãos, bom dia, paz seja convosco. Amém? Glória a Deus por estarmos na casa do Senhor. Pai, agora vamos ouvir a Tua palavra. Usa-me conforme o Teu querer, Senhor, a transmitir o Teu recado para cada vida, Senhor Deus. Ó Senhor, usa-me conforme a Tua vontade, Senhor, e que Teu Espírito Santo fale a todas as mentes, alma, coração, corpo e espírito, no nome santo e precioso de Jesus. Tira tudo aquilo que queira, Senhor, atrapalhar ou tirar a atenção, seja repreendido no nome de Jesus. Abençoe o culto infantil com as crianças também, dos juniores, todos eles estão sendo ministrados pela Tua palavra. Ó Pai querido, sê conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 3. Está vendo aí? Leiam juntos, vamos lá, todo mundo. Vocês não tomaram café da manhã hoje, hein? Vamos lá, de novo. Vamos ver o que será que é isso. 2 Reis, capítulo 3. Eu gostaria que você deixasse aberto, que nós vamos acompanhando esse texto aqui pouco a pouco. Diz assim: E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou durante 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel e não se apartou deles. Para um pouquinho aí, depois a gente continua. Deixa aberto. Irmãos, esse texto, as histórias bíblicas são riquíssimas. Vocês acompanham as histórias bíblicas lá, que é para criançada, entre aspas, mas os adultos gostam. Quem fala assim, é para criança não ouvir, está perdendo. Porque os adultos que assistem falam, que legal que é ouvir a história assim, contada desse jeito. Eu acho que você devia ouvir. Pega lá, desde o começo, eu comecei em Gênesis, comecei na criação. E já estamos contando as histórias dos reis. Tem toda a história na sequência. As principais. Tem muito mais história. A Bíblia é riquíssima. Eu convido você a assistir os vídeos, a estudar a Bíblia através dos vídeos, porque você assiste, você vai lá na Bíblia e procura. Fala, deixa eu ver onde que está esse texto. E vai lá, procura e lê. E aí aprende, porque lá tem muito mais coisa. A gente resume a história, né? E essa história que eu vou falar hoje é uma das histórias de um dos reis, de alguns dos reis daquela época. Todo mundo conhece, ou pelo menos a maioria sabe, conhece o rei Acabe, que foi um rei mau, foi um campeão de maldade. Que ainda não bastasse isso, casou com Jezabel, que era uma cobra feito gente. Pensa se você acha que sua mulher é brava, irmão, isso porque você não leu ainda sobre Jezabel. Se você está aí, de repente, nervoso, fala, meu Deus, minha mulher é muito brava, parece uma onça, leia sobre Jezabel, que vê que lá que era a mulher brava. E aí você fica feliz, você fala, a minha é uma gatinha, ela é calminha. Mas, além de ser brava, ela era má. Isso eu não estou falando, sua mulher não é má não, viu, irmão? Só estou falando que ela é brava. Mas ela era má. E os dois maus. E ela era idólatra e trouxe a idolatria para a terra do povo de Deus, para a nação do povo de Deus, e convenceu o povo todo à idolatria. Depois que Acabe morreu,
Acasias, seu filho, começou a reinar. Um outro filhote da maldade, porque o rapazinho era mau como o pai. Que mistura que deu. Só que ele reinou só por 2 anos e morreu também. Como ele não tinha filhos, ele não tinha herdeiros para assumir o trono, então seu irmão mais novo é que assumiu. A Jezabel ainda estava viva. Então quem assumiu foi Jorão, o irmão mais novo de Acasias, os 2 filhos de Acabe. E Jorão, ele foi um homem, não foi bom diante de Deus, de dizer assim, ele foi um bom rei, ele foi um rei obediente a Deus. Não, ele não foi um bom rei, ele foi um médio, se assim pode dizer. Porque ele tirou, o pai dele tinha construído um poste ídolo para Baal. E ele mandou destruir, desmanchar aquilo. Só que ele ainda não combateu a idolatria entre o povo. Ele fez como Jeroboão, um outro rei, que trouxe também a idolatria para o povo de Deus. E aí, ele continuou vivendo, e ele reinou por 12 anos. Ele conseguiu ficar no trono por 12 anos. E ele não tinha comunhão com Deus. Ele não era de tudo mal, mas também não era de tudo bom. Ele era um água morna. Vocês já ouviram na Bíblia que diz assim, quando não é frio nem quente, Deus vomita? Meu irmão, se você está meio assim, ó, não se decide onde você quer ficar, cuidado, porque Deus vomita. Se você não é nem quente nem frio, você tem que se definir a sua fé. Você acredita ou não acredita em Deus? Sim ou não? Você vive uma vida de retidão diante de Deus ou não? Porque se você vive, você vai viver reto, de acordo com o princípio que Deus traçou. Se você não vive, então você está fora da bênção e aí você acerta com Deus depois. Então, nós vemos aqui que Jorão era esse água morna. Nem se firmava e nem se acertava. E nem descambava de uma vez. Ficava querendo um pouquinho. Sabe daquele um que vem querendo um pouquinho da bênção de Deus, mas não quer servir a Deus? É nesse tipo. Bom, enfim. Naquela época, eu já falei isso um outro dia, eles iam muito de povos em povos e tiravam o que o outro povo, se esse povo era mais forte, estava mais forte agora, dominava o outro povo. E hoje em dia ainda continua isso, né, irmão? Se a gente for ver bem, vamos ver que são outras políticas, mas os métodos são semelhantes. Eles tiravam as riquezas daquele povo que era escravo, que pagava imposto, e vivia disso. Então, nessa época, o reino de Israel tinha Moabe como um povo, assim, entre aspas, escravo, porque eles pagavam tributo. O rei de Moabe, Messa, pagava tributo para o povo de Israel. Povo de Israel, povo do norte, povo de Judá, povo do sul, certo? E aí, o povo de Israel estava lá desfrutando desse tributo. Sabe que tributo? Que imposto que era? Eram 100 mil carneiros por ano e 100 mil peles lãs de ovelhas de 100 mil ovelhas. Esse era o tributo que eles tinham que pagar todo ano. E o rei de Moabe, ele era vamos dizer, agropecuarista, né? Ele era criador de gado. E ele pagava. Quando Acabe morreu, ele falou assim, bom, Acabe morreu, Acabe que dominava com pulso forte, não vou mais pagar tributo, vamos ficar livre. Porque esses filhos do Acabe, acho que não vão conseguir fazer nada. E vão parar de pagar. E pararam de pagar.
O Acasias não conseguiu fazer nada contra ele, veio Jorão e falou assim, pera lá, como é que é? O rei, o Mesa, parou de pagar imposto, não está mandando mais o carneiro e a lã para nós? Como isso? Não, eu preciso dar um jeito. E aí ele resolveu guerrear contra o povo de Moabe, para reaver o que era dele e que para que eles... Por que eles subjugavam os povos? Porque se eles não subjugassem os povos vinham, cresciam e subjugavam a eles. Era uma questão de sobrevivência, você está entendendo? Não era questão de maldade, mas era uma questão de sobrevivência naquela época. Era a lei do mais forte. O povo mais forte dominava. E se ele falasse assim, sou bonzinho, vou ficar aqui quietinho, e começasse a se acalmar, se acovardar, e não cuidar do seu exército, não cuidar das suas fronteiras, não cuidar de se fortalecer, o povo vizinho vinha e tomava conta. É a mesma coisa você largar a sua casa aberta. Está aberta, o vizinho chega um dia e fala assim, me empresta um copo de açúcar, você empresta para o vizinho. No outro dia, o vizinho bate lá e fala assim, me empresta 1 quilo de arroz. No outro dia, você vai dando, você não fala nada. Me empresta aí um pacote de feijão. Empresta 1 quilo de carne. A intimidade vai crescendo. Um dia você fala assim, está aberta a porta, entra lá na hora que você quiser. Quando você notar, um dia que você chegar, ele está sentado na sua sala, assistindo sua televisão, comendo pipoca, e fala isso, beleza? Tomei o último suco que tinha na geladeira, tá? Ele vai tomar posse da sua casa, porque você baixou a guarda. Entendeu? E naquela época era assim. Um povo tinha que ser forte e dominar o outro, porque senão o outro vinha e dominava. Era a lei do mais forte. Enfim, então aí o Jorão deu uma força no rapaz, né? Ele falou assim, eu vou lutar, mas eu vou chamar a gente para me ajudar. E aí ele foi e mandou chamar o Josafá, que era rei em Judá. E o Josafá foi um bom rei. Foi um bom rei. Teve problema? Teve. Se meteu em algumas enrascadas? Se meteu. Levou repreensão de Deus? Levou. Mas ele era um homem temente a Deus e ele adorava a Deus. E ele foi considerado um bom rei. Então o Jorão falou para ele assim, vem me ajudar que eu preciso guerrear contra os moabitas. E ele falou assim, vamos sim, vou te ajudar. E aí foram, só que aí eles chamaram mais um rei, o rei de Edom. E aí juntaram os 3 reis com os seus exércitos e foram para guerrear contra os moabitas. Porque os moabitas estavam se fortalecendo, não estavam pagando mais tributo, e o tributo que ele economizava, eles estavam investindo em armas, em gente treinada. Estava se fortalecendo. Eles não eram tontos. É igual a gente, né? Ganha um dinheirinho extra, vai lá e torra. Em vez de guardar, ganhei um dinheirinho extra, vou guardar. Não, ele vai lá e torra. Faz churrasco todo final de semana, até acabar o dinheiro. Eles começaram a sobrar, eles começaram a investir, se fortalecer. E o Jorão, que não era bobo, percebeu, esses caras vão ficar fortes, vão vir para cima de nós aqui. E aí eles se juntaram, o rei Jorão de Israel, o rei Josafá de Judá e o rei de Edom. Juntaram os 3 e foram. Por onde nós vamos começar? Vamos pelo caminho de Edom. O Josafá perguntou, por onde que a gente começa? Vamos por Edom. E aí eles foram, e era uma região desértica, árida. E eles saíram em jornada, e no 7º dia, chega o cara e fala para os comandantes, a água está acabando, tem para mais um pouquinho, já vão começar a passar sede. Acabou a água, não tem mais. Tem um golinho lá no fundo
do reservatório, acabou aquilo, todo mundo vai morrer de sede. Fim da água. Não encontramos mais nenhum lugar, nenhuma fonte, nada. Já procuramos tudo em volta aqui, não tem fonte nenhuma, não tem nada, não tem lugar para escavar, não tem nada. Nós estamos perdidos, 7 dias de viagem, de caminhada, homens fortes caminhando 7 dias, andaram uma boa distância. E não tem água nessa região, estamos perdidos. E aí, e agora? O Jorão se desesperou, falou, meu Deus, e agora? Agora lembrou de Deus, né? E agora? Será que Deus juntou nós 3, trouxe aqui para nos entregar na mão dos moabitas? Deus fez isso, tenho certeza. Deus vai nos entregar na mão dos moabitas. Aí o Josafá, que era um homem temente a Deus, falou assim, escuta, não tem nenhum profeta aqui por perto que a gente possa consultar a Deus? Porque era costume naquela época, irmãos, os profetas também saírem junto com os grupos de guerra, para poder cultuar a Deus, para poder buscar a presença de Deus, buscar para saber qual era a vontade de Deus. Eles levavam os profetas, tamanha era a obediência deles com a parte espiritual. E hoje em dia o povo faz as coisas e não quer que o pastor fique sabendo. Hoje em dia o povo faz as coisas escondido. Não, pastor, não posso saber que eu estou fazendo isso, não. Aí depois que ele faz, aí ele vem e fala, pastora, ora por mim, porque eu fiz tal coisa. Mas depois que fez, orar para quê? Tem oração depois, sim, de agradecimento. Mas quando já fez a primeira oração de pedido de orientação. Primeiro você vem, pede orientação, pede uma oração para que Deus direcione. Pastor, eu estou querendo fazer tal coisa, estou querendo comprar, estou querendo vender, estou querendo alugar, estou querendo mudar, estou querendo fazer tal projeto, fazer tal coisa, estou querendo fazer uma viagem, estou querendo pintar minha casa, não sei se eu tenho dinheiro suficiente, eu preciso que Deus me dê uma direção, o que eu faço? Venha pedir oração antes. Aí depois que, se Deus disser sim, e direcionar, e você fizer o negócio, e fizer, realizar, aí venha para a segunda oração, que é a oração de agradecimento, e de bênção, de consagração, se de repente você comprou alguma coisa, você fez um negócio, entendeu? Nós temos, irmãos, que buscar a direção de Deus. Naquela época, eles levavam os profetas. E aí o Jorão, ele não levou o profeta, não, imagina, o cara não queria saber de Deus. E aí o Josafá, que era um homem temente a Deus, falou assim, escuta, você que organizou a guerra e a batalha, né, você trouxe um profeta para orientar a gente? Tem algum profeta aqui por perto? E aí um dos oficiais de Israel falou assim, aqui por perto mora um profeta, que foi o braço direito de Elias, que lavou as mãos, derramou as águas sobre a mão de Elias, quer dizer, era ajudante de Elias. É o Eliseu, e ele mora aqui por perto. O Josafá já tinha ouvido falar do Eliseu, que era um homem de Deus, poderoso. Falou assim, nesse aí a gente pode confiar, pode confiar nele. Esse é de Deus mesmo. E aí juntaram os 3, o Jorão, o Josafá e o rei de Edom, que o nome dele não aparece na história, não é citado, e foram os 3 procurar conselho com o Eliseu. Quando eles chegaram lá, o Eliseu olhou para a cara. Eu imagino a cena, meu irmão. Imagina a cena. Você já entrou na sala da pastora, a pastora olhou para você e falou assim, tudo bem? Só nesse tudo bem e essa balançada de cabeça, você já fala assim, não, pastor, já fiz errado.
Você já começa confessando o pecado? Na hora que eles chegaram, os 3 reis chegaram, belos e formosos, o Eliseu olhou justo para o Jorão e falou assim: por que você não vai consultar os profetas do seu pai e da sua mãe? Mas na lata. Deu na lata, assim, ó. Não deu nem bom dia. Que profeta era um cara meio invocado. Eles não costumavam dar bom dia, boa tarde, nem ter logo, não. Eles iam, davam a palavra de Deus e saía. Aí ele chega e ele fala assim: por que você não foi para consultar os profetas do seu pai e da sua mãe? O Jorão falou assim: nunca, não. Aí ele fala assim: Deus uniu nós 3 reis, nós 3 aqui, que somos reis, para entregar na mão de Moabe. Quer dizer, nós estamos aqui pedindo socorro. Aí o Eliseu olha para eles e fala assim, olha bem para o Jorão e fala assim: é o seguinte, em consideração a Josafá, eu vou falar com Josafá. Porque se dependesse de você, eu nem ia dar atenção. Meu irmão, quando você leva uma lambada de Deus, não reclama não, tá? Porque você está merecendo. Às vezes a gente leva umas lambadas e aí ele fica chorando. Não chora não, porque você está apanhando, porque você está merecendo. O Eliseu deu essa palavra, olhou para o Josafá e falou assim: me arruma um tangedor ou um arpista. Já foi direto ao assunto. Quer dizer, me arrume um músico. Aí correram atrás de quem tocava um instrumento musical, que eles levavam também. Tudo eles levavam, para que tivesse que fazer um sacrifício, um culto, né? Aí arrumaram lá um rapaz que tocava a harpa. O rapaz veio e começou a tocar um hino, uma música daquela época. E o Eliseu começou a buscar a presença de Deus, e o Espírito de Deus veio sobre ele, encheu o Eliseu. E aí, veja lá, no capítulo 3, lá no verso 16. Acharam? 2 Reis 3,16. E ele disse assim, no 15, ora, pois, trazei-me um tangedor ou um arpista. E sucedeu que, tangendo o tangedor, quer dizer, tocando a harpa, veio sobre ele a mão do Senhor. E ele disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Fazei neste vale muitos buracos, muitos poços. Vale, você sabe o que é vale, né? Montanha, 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 e no meio tem o vale. Sabe aquela parte de baixo? Vale é isso aqui, é a parte de baixo no meio de várias montanhas. E aí, verso 17, porque assim diz o Senhor. Gente, eu acho esse versículo me saltou aos olhos quando eu li esse texto. Você já viu um texto bíblico saltar na Bíblia assim? Você já teve essa experiência? Esse versículo saltou. Olha aqui. Porque assim diz o Senhor, não vereis nem sentireis vento, e não vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isso é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Paga aí, Juninho. Fazendo um favor. Sem vento e sem chuva. Sem vento e sem chuva. Eles estavam acostumados quando chovia pouco nessa região, mas quando acontecia, sabia que a água vinha
das montanhas, e desciam, e corriam, e vinham para baixo, o pouquinho que acabava descendo, mas vinham das montanhas, as pessoas vinham descendo, viam. Aqui diz, não sentireis vento, não vereis chuva, todavia o vale se encherá de água. E ainda é pouco, além de tudo isso, o Senhor vai entregar os moabitas em suas mãos. 19, e ferireis todas as cidades e todas as cidades escolhidas. Quer dizer, além de vocês vencerem a batalha, vocês vão destruir as cidades, para que eles não se reergam tão cedo, para que não venham de volta a atacar vocês. Todas as cidades escolhidas e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedra todos os bons campos. Tem texto que diz assim, entupireis as fontes de água, e cobrireis os campos com pedra. Era para aniquilar o inimigo. Tem gente que gosta de fazer pacto com o inimigo, dar mão para o inimigo, dar braço dado para o inimigo. Não podemos dar mão dada com o inimigo. O inimigo é inimigo. Ele pode estar rindo para você agora, mas ele está só esperando você virar as costas para te atacar. Verso 20. E sucedeu que pela manhã, oferecendo a oferta de manjares, quer dizer, na hora do sacrifício, na hora que eles iam oferecer um sacrifício para sair para a batalha, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Irmãos, do caminho de Edom, desceu água. Ninguém sabe de onde. Brotou água. O que eu quero que você medite nessa manhã? Nós precisamos fazer a nossa parte, na nossa vida, na nossa organização pessoal, nosso planejamento, nas nossas decisões. Nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta você falar assim, Deus me prospera, prospera, prospera. Você ganha 1.000 e gasta 2.000, você ganha 5.000 e gasta 10.000, você ganha 10.000 e gasta 20.000. Você nunca vai prosperar, porque sempre você vai estar gastando mais. Deus pode te dar 100.000, você vai gastar muito mais. Nós temos que fazer a nossa parte, e a parte que eles tinham que fazer ali era cavar poços. E eles cavaram, sabe-se lá quanto tempo, quantas horas eles ficaram, botaram todo o exército cavando covas, poços. E pela manhã a água desceu pelo caminho, não foi da montanha. Porque se fosse da montanha, alguém podia dizer, choveu lá no cume da montanha. Aquele mais incrédulo. Ah, choveu no cume da montanha. Não, não foi da montanha, mas foi do caminho de Edom, do caminho desértico. A água correu e encheu os poços. Deus está dizendo para você, faça os poços que eu vou encher. Amém? Faça os poços que eu vou encher. Sabe aquela direção que Deus te deu para aquele negócio que você fala assim, eu tive uma ideia essa noite de uma peça assim, aí começa a explicar para a mulher.
Então é assim, a mulher está olhando para ele, não está entendendo o que aquele homem está falando. Ele fala, aquela peça, ele vai lá e desenha a peça. Aí no outro dia, ele não contente, ele vai lá e pega um monte de ferro velho e começa a montar e monta a peça. E aí ele pega a peça e fala, meu Deus, mas e essa ideia? Aí ele fala assim, na cabeça dele, com ele e Deus, o que serve essa peça? E Deus fala para ele assim, tal coisa assim, assim, naquela máquina. Aí ele falou assim, puxa, mas essa peça serve naquela máquina. Olha, vai economizar tempo, vai agilizar o serviço. Aí Deus fala para ele assim, vai lá e patenteia, registra. E aí ele vai lá e registra a peça. Eu sou o pai da peça. Eu sou o pai da peça. Então vai lá e dê o nome para a peça, é sua. Aí ele vai numa indústria, bate na porta e fala assim, olha, eu tenho essa peça. Aí a indústria compra a peça dele. E começa a produzir a indústria. E começa todo mundo querer comprar a peça dele. E de repente o cara fica super bem. Por quê? Porque um dia ele teve um sonho à noite que Deus deu para ele aquele sonho. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus vai dar direcionamentos. Amém? Deus vai dar direcionamento. Você toma posse dessa palavra? Você toma posse? Deus vai dar direcionamentos. Deus vai dar ideias. Meu irmão, hoje nós estamos em crise, em caos. Mas Deus vai dar direcionamento. Vão surgir ideias, receitas. A minha irmã faz um bolo, de repente vai surgir uma receita de um bolo fantástico, maravilhoso, que ninguém sabe ainda fazer, mas você vai fazer. Eu conheço a história de uma mulher, ela é química, e Deus deu para ela conta no testemunho que Deus deu para ela a receita de um creme hidratante. Mulherada ama creme. Agora os homens também estão amando, né? Porque eles não contam, mas à noite, escondidinho, eles vão lá no creme das mulheres, da esposa, e passa o creme da esposa, né? Qual esposa que não já pegou o marido roubando creme seu? Fala a verdade. Confessa aí, irmão. Você já foi se associar no creme da sua esposa, né? É, eu sei. Isso quando não pede. Ô, Benzinho, passa um creme aqui, tá meio seca a pele. Essa mulher, ela fala que Deus deu para ela a fórmula. Ela disse que estava assim, trabalhando lá, mexendo com os produtos, e de repente veio uma ideia na cabeça dela de uma mistura, e ela fez a mistura e deu certo, e virou um creme que ela patenteou e começou a vender. E ela dá o testemunho que Deus deu a fórmula para ela. E Deus vai dar, meu irmão, você crê nisso? Você tem um sonho? Toma posse desse sonho. É loucura, mas nós somos loucos por Cristo. Você imaginou aquele exército no meio do deserto, cavando buraco? Não é um povo louco? No meio do deserto, cavando buraco? Para quê? Num lugar que quase não chovia. Que não tinha rio, não tinha mina, não tinha fonte por perto. E de repente, na outra manhã, na hora que eles vão fazer o sacrifício para sair para a batalha, quando eles vão, eles nem tinham ainda levantado, quando ele vai ver, os poços estão cheios de água até para a boca. Nessa época, os moabitas já tinham ficado sabendo que os 3 reis tinham se juntado para vir guerrear. E aí, sabe o que eles fizeram? Chamaram todo mundo, todos os homens, aqueles mais velhos que já tinham se aposentado, chama de volta, os mais novinhos que estão sendo treinados, chama também, chamam do exército, e vamos juntar e vamos lutar, porque nós precisamos lutar. E quando eles foram para atacar o acampamento do povo, eles olharam de longe e o sol nasceu. Meu irmão, Deus fala a verdade, se Deus não é mais louco, louco no bom sentido. Deus faz umas coisas que não tem explicação. Fala a verdade, não tem explicação.
Quando o sol nasceu e brilhou aquele sol no deserto, causticante, vermelho, refletiu na água, e eles olharam aquela lâmina de água, que eles não sabiam que tinha um poço lá embaixo, eles olharam aquela lâmina de água que refletiu um vermelho, e eles pensaram, brigaram entre eles, se mataram, foi um massacre, ou o sangue que correu. Eles nunca queriam imaginar que aquilo era um monte de poço de água. Eles imaginaram que era tudo poças de sangue, que eram lâminas de sangue. E o pânico deixa a pessoa nem pensar, porque cadê o corpo, né? Podia pensar, cadê os corpos, né? Nem viram o corpo, já imaginaram. Você já viu uma sombra e pensou que era um fantasma? Aí, eles falaram assim, se mataram tudo. Brigaram entre eles, os 3 reis brigaram entre eles, se mataram, vamos entrar no acampamento e vamos saquear. Vamos pegar arma, vamos pegar dinheiro, comida, o que eles tiverem de bens lá, vamos saquear, porque era assim o negócio na época. Um saqueava o outro. Quando eles entraram, que o exército de Israel percebeu que eles estavam entrando tudo assim, despercebidos, sem arma. Por quê? Nós vamos saquear, vamos com as mãos vazias, né? Para poder catar mais coisa. Quando eles chegaram, que eles foram invadir, o povo de Israel, o exército de Israel saiu das tendas, saiu de arma em punho, e aí foi um massacre. Aí eles atacaram o exército de Moabe. Mataram muitos, uns começaram a correr, eles foram atrás. E dali eles saíram e foram para as cidades, e atacaram as cidades, destruíram as cidades, entulharam de pedras os campos, as plantações, entupiram as minas, para que os que tinham sobrado vivos dependessem de Israel. E não tivessem força por muitos e muitos e muitos, muitos anos de se levantar contra o povo de Israel. Veja bem que Deus vai, sabe esse inimigo que está te judiando, te espizinhando, pisando no teu calcanhar, pisando, te massacrando? Deus vai tomar conta dele. E não vai ser só uma vitória de uma batalha, vai ser uma vitória para extirpar com ele. Deus vai entulhar os poços deles. Deus vai entulhar os campos dele e eles não vão ter força mais de te atacar. Amém? Você está com dó do teu inimigo? Não tenha dó dele não, porque ele não vai ter dó de você. E o teu inimigo, não estou falando é o teu vizinho não, meu irmão. É esse demônio que fica te atazanando. É espiritualmente que estamos falando. Não é o seu vizinho, não é o seu colega de trabalho, que a turma vai falar assim, o meu vizinho, meu colega. Esse aí Deus cuida, mas não é desse que eu estou falando espiritualmente. E assim eles venceram os moabitas, sem vento e sem chuva. Você precisa de uma resposta, meu irmão, e você não tem. A porta está fechada, está lacrada. O pessoal do louvor, vem para cá, por favor. A porta está fechada. Sabe a porta está fechada? Você fala assim, meu Pai do céu, você já veio chorando, falava, pastora, ora por mim, estou no voto, estou na campanha, já estou no 2º voto, no 3º voto, no 4º voto, já estou no 10º voto, e Deus não respondeu ainda. Sabe aquela porta que parece que o céu está cerrado, o céu está cerrado, aquela porta não abre, o caminho não abre. Abre tua Bíblia de novo aí em 2 Reis 3:17. Eu quero que você leia comigo, por favor. Lê junto comigo aí.
Você que está em casa acompanhando, leia também. Leia alto para você ouvir, a sua casa ouvir, sua família ouvir. Vamos ler junto. Vamos lá, 3,17. Bem forte, com força, com coragem de guerreiro, meu irmão. Não é com força mínima, não. Vamos lá. 1, 2, 3. Porque assim diz o Senhor: não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Amém. A resposta vai chegar. Aplauda ao Senhor. A resposta vai chegar. Acredite, mas faça a sua parte. Cava o poço no deserto. É loucura, não é loucura? Cavar poço no deserto? Ô gente, você cava poço aonde você sabe que tem água embaixo. Você faz cisterna para colher água da chuva aonde chove bastante. Onde não tem chuva, que raramente chove, onde não tem mina embaixo, não tem reserva de água embaixo, no subsolo, como vai cavar poço? Faça covas. O Senhor, você acredita, essa palavra é uma palavra profética para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Deus vai dar uma direção. Você acredita nisso? Deus vai dar uma direção. Ele vai direcionar você. Ele vai te dar a fórmula de alguma coisa. Ele vai te dar a receita de alguma coisa. Ele vai te dar o desenho de alguma coisa. Ele vai te dar a ideia de alguma coisa. Ele vai te dar a letra e a música de algo especial. Ele vai te dar a ideia para você criar o seu banco. Hoje você fala assim, você é louca. O que você comeu no café da manhã? Eu só sei que Deus está mandando te dizer isso. Ele vai te dar, Ele vai me dar. Ele vai nos dar. No capítulo 4, conta a história de uma mulher que ficou sem o marido morreu, ela tinha uma dívida, o marido tinha uma dívida, o credor veio querendo buscar os 2 filhos, porque iam levar para poder pagar a dívida. Ela falou, não faz isso, pelo amor de Deus, e corre e manda chamar o Eliseu vem e fala com ela, fala, o que você tem em casa? Ela conta a situação, eu tenho um restinho de azeite, e fala, pega vasilhas, muitas vasilhas, e fecha a sua porta, você e seus filhos, e encha, e vai derramando. E ela derramou, e encheu a casa. Ela correu para o profeta e falou assim, está tudo cheio, e azeite era caro. Ele falou assim, vai lá, vende, paga a dívida e vive do resto. Deus vai suprir, vai dar a bênção, Ele vai dar a provisão. Para você que não tem trabalho, Ele vai te dar. Para você que não tem o dinheiro para sobreviver, Ele vai te dar. Ele vai dar a fonte para você se manter, vai lá e vende, paga a dívida e vive do resto. E não era resto porque era muito. Os filhos ainda eram pequenos, ia precisar de muito dinheiro até esses meninos conseguirem trabalhar. Deus vai dar e você acredita, você toma posse dessa palavra profética no nome de Jesus? Então eu quero que você nesse instante faça uma oração enquanto você ouve essa canção. Levanta, por favor. Você que está em casa, que quer ficar em pé na sua casa aí, em atitude de oração, você vai ouvir essa canção e você vai orar ao Senhor enquanto você ouve essa canção. Estás aqui
te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.